Olá, turma. Eu sou o professor Anias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores, faz parte do curso técnico subsequente em Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma continuação da aula anterior. Então, na aula anterior estudamos uma parte prática envolvendo roteamento estático. E na aula de hoje vamos ver um exemplo envolvendo o roteamento dinâmico. Então, uma aula prática de redes no simulador, é um complemento da aula anterior, onde vimos o roteamento estático, e nessa aula vamos ver o roteamento dinâmico, no caso utilizando o protocolo RIP, que é um protocolo de roteamento dinâmico. Então, vocês vão observar que, comparado à simulação anterior, onde realizamos inúmeros comandos para adicionar uma rota estática padrão, o uso de um protocolo de roteamento dinâmico ele é bem mais simples, né? Então ele vai nos proporcionar menos trabalho, né, em custo de configuração ao administrador de rede. Bem, o RIP ele é um protocolo que ele funciona bem em pequenos ambientes, né? Geralmente ele é limitado, né, o número de saltos, até 15 saltos, e ele tem alguma limitação de convergência, atualização. No entanto, ele é um bom protocolo quando se trata de redes pequenas. Então, ele é um protocolo que funciona bem em redes de pequeno porte. Bem, só para a gente lembrar, um protocolo de roteamento ele tem um conjunto de processos, algoritmos, mensagens, informações que vão ser usadas para trocar esses dados com demais equipamentos, com demais roteadores. E a ideia é preencher de forma dinâmica, né, a tabela de roteamento e proporcionando ao roteador escolher a melhor rota, o melhor caminho possível. Bem, o objetivo dos protocolos de roteamento dinâmico, eles vão incluir uma série de etapas. Dentre elas, nós temos a descoberta de redes remotas. Então, vocês vão ver que o RIP, quando realizarmos a configuração dele dentro de redes conhecidas, ele vai propagar informações a outros equipamentos e descobrir novas redes remotas. Ele vai procurar fazer a manutenção das informações de roteamento atualizado. Ele vai procurar escolher o melhor caminho possível para as redes destino, né, para que um host origem atinja um host destino. E uma das etapas que eu acho mais importante é que o algoritmo ele vai ter capacidade de encontrar o melhor caminho caso ocorra, por exemplo, uma mudança de cenário dentro da minha rede. E aí ele vai procurar determinar o melhor caminho possível dentro de um novo cenário, dentro de um novo caminho atual que esteja disponível dentro da rede. Ok, gente, então, como exemplo, como fizemos na aula anterior, fizemos um exemplo de roteamento estático, utilizando rotas padrão estática, e nesse vamos realizar um roteamento por meio do protocolo RIP, que é um protocolo de roteamento dinâmico. Então esse é o cenário. Nós vamos ter a composição de 3 redes, eu chamei de rede A, onde ela vai ter o endereço 10.00/8, né? Ou seja, o endereço que vai ter como máscara 255, o resto tudo 0. A nossa rede B vai ser 172.16.00/16, ou seja, a máscara vai ser 255.255.00. E a rede C é o 92.168.1.0, onde a barra 24, onde a máscara é 255.255.0. Assim como no outro exemplo, nós vamos ter 3 redes ponto a ponto, onde foram endereçadas com determinados endereços. Então, nesse enlace, nós temos 201.110/24. Nesse segundo enlace, interligando a rede B e o roteador central, 202.220. E o terceiro enlace, conectando a rede C e o roteador central, 203.330.
Então percebam que as redes são distintas, e aí, obviamente, se eu precisar conectar essas redes distintas, eu vou precisar realizar o processo de roteamento. Nesse exemplo, vamos realizar o roteamento dinâmico, utilizando um protocolo de roteamento dinâmico. E aí vocês vão perceber que, comparando a configuração, a simulação anterior, onde realizamos o roteamento estático, onde configuramos as chamadas rotas padrões estáticas, ou rota estática padrão, como queiram, vocês vão ver que dá mais trabalho. Então, quando realizamos o roteamento utilizando rota estática padrão, você utilizou mais comandos, precisou saber, por exemplo, os endereços específicos de rede que não estão povoados na tabela de roteamento. Você precisa saber, por exemplo, o endereço IP do roteador de próximo salto para você configurar. Já utilizando um protocolo de roteamento dinâmico, você não vai precisar de todas essas informações. O protocolo vai realizar todo esse processo, né? Então ele vai automatizar todo esse processo. Então nesse momento eu vou mostrar no PackTracer como nesse cenário a gente vai realizar o roteamento através do protocolo de roteamento dinâmico, no caso, o protocolo RIP. Ok, gente, então aqui a gente já está no cenário do PackTracer, aquele mesmo cenário que eu apresentei no slide. Então nós temos três redes distintas: rede A com endereço 10.0.0.0, né? Rede B 172.16.00, rede C 192.168.1.0. E os enlaces de conexão ponto a ponto, também redes distintas. Então, o primeiro enlace 201.1.1.0, segundo 202.220 e o terceiro 203.330. Inicialmente, os nossos equipamentos já estão configurados com IPs referente às suas redes. Então, por exemplo, essa máquina chamada de PC0, se a gente for aqui na configuração Desktop IP Configuration, você vai ver a mesma faixa da rede exclusiva lá da rede A. Tá? Você vai ver também, por exemplo, na rede B, já foi configurado o endereço exclusivo específico de rede B, 172.16.02 aqui, né? E aqui, por exemplo, em rede C, Desktop, IP Configuration, 92.168.1.2 para essa máquina. Bem, se a gente for fazer um teste de conectividade, se eu pegar essa máquina e mandar um pacote de dados para essa, você vai ter lá a mensagem de successful, né? Ou seja, conexão bem sucedida. Eu tenho conectividade, até porque eles estão na mesma rede. Então, se eu pegar, por exemplo, mandar um pacote de dados dessa rede para essa, o mesmo procedimento, conexão bem sucedida. Se eu mandar desta máquina para essa, também conexão bem sucedida. No entanto, se nós tentarmos conectar rede A com a rede B, você vai ver que eu vou ter lá uma falha na conectividade. Então, novamente, primeiro que eu não tenho configurado os IPs nos roteadores. Então, a gente vai realizar essa configuração. E segundo, que eu não tenho rotas entre essas redes. Então, também a gente vai realizar. Só que agora a gente vai realizar uma configuração dinâmica. Então, vamos utilizar um protocolo de roteamento dinâmico, no caso o RIP, que é um protocolo utilizado em redes de pequeno porte, que apresenta para redes de pequeno porte um bom desempenho. Tá? Então, assim como a gente fez no outro exemplo, eu vou abrir aqui um bloco de notas, vou chamar aqui o Notepad. Então, o intuito do Notepad aqui é inserirmos todos os comandos que vamos realizar a configuração no equipamento. No caso, eu vou iniciar com o roteador A. Então, eu vou botar aqui roteador A. E aí o primeiro comando, né? Enable. Lembrando que o Enable é o comando para você entrar no modo privilegiado de configuração. Logo em seguida, configure terminal, para você entrar no modo de configuração global.
seja, você escolhe o que você deseja configurar, e aí vamos pedir para trocar o nome através do hostname do equipamento, vou chamar de RA, roteador A, tá? E aí, então vamos configurar as interfaces. Percebam que os nossos equipamentos eles não têm configuração nas interfaces, né? Então eu estou vendo isso através dos LEDs que estão vermelhos ainda, tá? Eles não foram configurados, não foram ativados. Então eles não estão verdes como esses de baixo. Então inicialmente precisamos configurar. Para isso, temos que entrar no modo de configuração global, que é o Configure Terminal, e escolher as interfaces. Lembrem que para visualizarmos as interfaces, se você esquecer, lembre, você tem que colocar o cursor em cima do LEDzinho vermelho, ele vai te mostrar a interface. Então, se eu quero configurar essa interface, coloco o cursor do mouse em cima do LED e ele vai mostrar o FA 0/0. Então, eu preciso configurar essa interface do roteador, o FA 0/0. Se eu quero configurar essa outra, FA 4/0. Então, vamos iniciar com o comando interface FA 0/0. Então eu quero configurar inicialmente essa interface aqui, tá? Essa interface eu vou adicionar um endereço IP, então IP address. O endereço IP dessa minha rede A, obviamente ela vai compor o endereço começando em 10, então 10.0.0.1, que é o primeiro IP endereçável dessa faixa de endereçamento aqui, tá? E logo em seguida a máscara. Lembrando que é /8. /8 eu só tenho 255. O resto é tudo 0. Lembrando que esse octeto ele compõe 8 bits uns, tá? Por isso que vocês estão vendo esse /8. E o resto é tudo 0. Bem, em seguida eu dou o comando no shutdown. Só lembrando do no shutdown, ele é um comando para ativar minha interface. Então eu configurei o IP nela e agora eu estou ativando ela. Ok? Bem, depois eu vou dar o comando para sair da interface. E aí eu vou pedir para entrar na outra interface, no caso essa interface, que é a FA 4/0, então interface FA 4/0. Eu vou aproveitar o comando aqui para copiar e colar e vou só trocar o IP. Então agora, percebam que nós estamos nessa interface. Vou até colocar o cursor aqui só para a gente confirmar. FA 4/0. Esse enlace ele faz parte de uma outra rede, que é 201.110/24. Então, eu tenho que trocar esse IP. Então, eu vou botar aqui 201.1.1.1, tá? Tá indicado aqui, ó, ponto 1. O próximo vai ser o 2, tá? A máscara agora vai ser 255, 255, 255. Por que mudou a máscara? Porque agora é /24. Ó. Então são 24 bits uns para a rede. Então, 8 daqui, mais 8 daqui, mais 8 daqui, 24, tá? Então lembrem-se que o 255 é a sequência binária 1 de 8 bits uns que vão compor lá em decimal 255, que vão caracterizar o meu NET ID, tá? Bem, em seguida eu vou copiar e colar para a gente aproveitar aqui o comando, ou seja, eu tenho que ativar a interface e aí sair dessa interface, né? Dando aí um exit. Bem, em seguida, como já configuramos a interface de um lado e de outro, precisamos agora estabelecer o roteamento entre os equipamentos. E aí eu vou mostrar como é que a gente faz a configuração de um roteamento dinâmico, utilizando um protocolo de roteamento dinâmico. Vocês vão ver que é bem mais simples o que foi feito no exemplo anterior. No exemplo anterior a gente usou comandos específicos, por exemplo, de rota estática padrão, a gente usou lá o IP route, aí adicionamos o IP de rede à máscara e o endereço de próximo salto.
Aqui vocês vão ver que é muito simples, basta você dizer qual protocolo vai utilizar, no caso o comando é router, e aí o nome do protocolo, no caso a gente vai usar o RIP, então eu vou botar router RIP, então esse comando ele diz, olha, eu quero usar protocolo RIP, protocolo dinâmico de roteamento. Em seguida eu vou determinar a versão, então eu vou utilizar o comando version 2, então eu vou utilizar a versão 2 do protocolo, a versão mais atual. E a parte mais simples do roteamento, gente. No roteamento dinâmico, você não precisa determinar uma rota estática. Você não precisa determinar o roteador, o endereço do roteador de próximo salto ou o enlace de rede diretamente conectada de próximo salto. Basta você dizer, olha, atualiza a minha tabela de roteamento através das minhas redes diretamente conectadas. Então, esse roteador ele está configurado com 2 redes apenas. Então, basta eu dizer para o equipamento que ele vai atualizar via RIP, via tabela de roteamento, protocolo de roteamento dinâmico RIP, as redes diretamente conectadas. E aí o comando é bem simples, network. Então você vai dizer, ó, atualiza a minha tabela de rotas através da rede que eu estou diretamente conectada. Então quais são elas? Essa aqui é uma. Então novamente o network. E essa aqui é outra, ó. E aí eu só venho aqui e troco para 0, tá, gente? Porque é o endereço de rede. Lembrem-se que é o endereço de rede. Então, eu estou dizendo, olha, roteador, usa o meu protocolo RIP, roteamento dinâmico, para você atualizar os endereços de rota através dessa rede diretamente conectada, que é essa rede aqui, e através dessa outra rede diretamente conectada, que é essa segunda rede aqui, que está representada aqui pelo comando. Então percebam como é bem simples, né? Lá na outra configuração precisamos adicionar várias rotas. Então, por exemplo, num equipamento adicionamos 4 rotas estática padrão. Percebam que aqui você não está adicionando nenhuma. Você só está dizendo qual é o protocolo de roteamento e quais são as redes diretamente conectadas que vão fazer a propagação das informações que vão compor a tabela de roteamento. E aí quem vai realizar a configuração das rotas, isso vai ficar a critério, a cargo do protocolo de roteamento, no caso o RIP. Bem, e aí finalizando eu vou botar um end aqui para a gente retornar ao prompt de comando inicial. Bem, posso botar também um WR para ele salvar todas as configurações. Então, basta eu copiar tudo isso aqui até aqui, enable, né? E aí eu venho, CLI, lembrem-se como a gente fez no outro exemplo, você clica com o botão direito, colar. E aí você dá um Enter, automaticamente o meu equipamento já está todo configurado. Tá? Eu vou aproveitar essa configuração do roteador A, então deixa eu salvar aqui. Então vou botar aqui roteador A. E aí, como eu salvei, eu vou copiar tudo que eu fiz aqui no roteador A. Vamos abrir um novo Notepad, tá? Vou colar do roteador A e aí eu vou apenas trocar para o roteador B agora. Roteador B é a minha segunda rede. Então aqui em hostname eu vou trocar para RB. E aí vamos nas interfaces, tá, gente? A interface aqui de baixo é a FA0/0 e aqui de cima a FA4/0. Então são as mesmas daqui. Então isso aqui eu não preciso mudar, tá? O que eu vou mudar apenas os endereços que eu vou configurar. Então na FA0/0 eu vou configurar o endereço de rede B, que vai ser 172.172.16.0.1.
0 é o endereço de rede, o 1 é o próximo, tá? Então aqui foi configurado o 2 e aqui o 3. E aí vamos alterar também a máscara. Como é barra 16, eu tenho que botar 255, 255, 00, tá? A próxima interface é o FA4/0. Então, FA4/0, no entanto, o IP é 202. Então, 202, 2, 2. E aí o 0 eu não uso, porque é o endereço de rede, e aí eu uso o próximo, que é o 1. A máscara é a mesma, 255, 255, 255.0. E aí eu uso o meu shutdown, exit para sair da interface, e aí vamos fazer o processo de roteamento dinâmico. Percebam que é o mesmo procedimento. Qualquer roteador que utilize o protocolo de roteamento dinâmico precisa ser configurado para que ele propague as informações, o conteúdo de dados para ser propagado aos outros roteadores, para atualizar as tabelas de roteamento. No entanto, nesse equipamento que é o B, eu só tenho que atualizar essa tabela através das suas redes diretamente conectadas. Então percebam como é simples. Se eu estou na rede B, eu quero que ele atualize tudo que tiver, obviamente, na rede conectada na rede B, que é 172.16.00, que é essa rede. E a outra rede de cima que está diretamente conectada, que é a 202. Então eu venho aqui trocar para 202, 2, 2, 0. Tá? Pronto, feito isso, o equipamento já está configurado. Então eu venho aqui, vou copiar, vou clicar no roteador 2, no roteador B, perdão, tá? E aí venho aqui no prompt de comando e colo. Então vocês vão ver que já foi feita a configuração. Bem, aqui eu só vou salvar. Então eu vou chamar de roteador B. Assim como a gente fez no roteador B, eu vou copiar do roteador A e vou colar aqui no roteador C agora, tá, gente? Então agora a gente vai trabalhar nesse equipamento. Esse equipamento, obviamente, ele tem uma rede diferente, né? A rede C, 192.168.10/24, e o outro segmento aqui de cima, 203.330. Então eu venho aqui e vou trocar para roteador C, perdão. Hostname eu vou trocar para RC, de roteador C. Vamos só confirmar as interfaces. A interface aqui é a FA0/0 da rede C, e aqui em cima FA4/0. Então, aqui é a FA0/0 e a FA4/0. Em seguida vamos trocar o IP. O IP da rede C é 192.168.1.0, é de rede, então eu não posso usar, então eu vou usar o próximo, que é o 1. A máscara, barra 24, então 255, 255.255.0. Ok? Em seguida, no shutdown, para ativar a interface, exit, e aí vamos acessar a nova interface, FA4/0, que é essa aqui de cima, e o IP também vai mudar, vai ser 203.3.3. Lembrem-se que o 0 é endereço de rede, eu não posso endereçar, então vou usar um, que é o próximo. 255, 255, 255, 0, que é a máscara. Então, com isso, a gente tem a configuração específica do roteador C. Tá? Para finalizar, vamos só realizar o quê? O processo de roteamento, assim como fizemos nos demais roteadores. Então, chamo o protocolo, né? Vou dizer que vou trabalhar com o protocolo RIP, depois determino a sua versão, e aí a parte mais simples do roteamento,
quer indicar quais são as redes diretamente conectadas que vão propagar as tabelas, as informações para povoar as tabelas de roteamento. Então, no roteador C, a rede diretamente conectada é 192.168.1.0. E a outra rede diretamente conectada é essa rede de cima, que é a 203.3.30. Bem, eu vou salvar aqui. Então, eu vou chamar de roteador C. E aí vamos copiar até Enable. Vou clicar no roteador, CLI. E aí no prompt de comando, basta colar. Já foi realizada a configuração nesses 3 roteadores. E para finalizar, então vou abrir mais um Notepad. Vamos fazer a configuração no roteador central, tá, gente? Então eu vou copiar tudo que eu fiz aqui no roteador C. Roteador C, roteador central, ele que está estabelecendo a conexão com os demais roteadores, eu vou precisar realizar a configuração das interfaces. Então percebam que eu tenho 3 interfaces, são as redes ponto a ponto, e estabelecer também o uso do protocolo de roteamento dinâmico RIP. Então vamos lá. Roteador central, vou trocar aqui obviamente para central. E aqui o hostname dele eu vou chamar de central. E aí vamos analisar as interfaces. Vamos lá, vou começar por essa aqui. FA 4/0, FA 5/0 e a FA 6/0. Então a gente precisa configurar essas 3 interfaces. Então a 4/0, depois a próxima vai ser a 5, eu vou copiar aqui e colar a 6. Então as 3 interfaces. Agora vamos compor os endereços, tá? Interface 4/0, ela está lá no 201.1.1.0. Então vamos lá. 201.1.1.0 eu não posso usar, que é o de rede. 1 já foi usado nessa interface, então aqui vai ser o 2. Tá? Máscara 255, 255, 255, 0. No shutdown para ativar, exit para sair da interface, e aí eu entro na interface 5, FA 5/0. 5/0, que é essa interface, ela vai fazer parte da rede 202. Então eu venho aqui e vou trocar para 202.2.2.2. Por que 2? Porque aqui foi usado embaixo 1, então aqui é o 2, tá, gente? E a máscara é a mesma, 255, 255, 255, 0. No shutdown para ativar, exit para sair da interface. Aí entro na interface FA 6/0 e adiciono o IP dessa terceira interface. Ela vai fazer parte da rede 203.33, não é o 1, agora vai ser o 2. Eu estou configurando essa interface, tá? E a máscara 255, 255, 255, 0. Logo em seguida eu ativo a interface através do no shutdown, saio dela, dou um exit, né? E aí vamos realizar o processo de roteamento de forma dinâmica através do RIP. Então eu chamo o protocolo, né, no equipamento, eu digo para o equipamento que eu quero usar o protocolo RIP, então router RIP, a sua versão 2, né, a sua segunda versão, e aí eu vou especificar neste equipamento quais são as redes diretamente conectadas. Então percebam como é simples fazer o roteamento dinâmico, especificando as redes diretamente conectadas a esse roteador. Feito isso, o protocolo ele vai fazer de forma automática o povoamento da tabela de roteamento. Então vamos lá. Esse equipamento ele está ligado diretamente a 3 redes.
Então vamos lá para a primeira. A nossa primeira é 201.1.1.0. A nossa segunda é a 202.2.2.0. Então eu venho aqui e vou trocar para 2.2.2.0. E a terceira é essa nossa interface 3 aqui, 203.330. Então 203.330. E aí nós temos o comando para sair da configuração terminal, end para voltar para o início do prompt de comando e WR para salvar a configuração. Então eu vou, antes de mais nada, eu vou salvar aqui o nosso script, que eu vou chamar de roteador central. Como já tem o nome, eu vou botar aqui RIP, tá? Para não duplicar. Eu vou copiar a partir do enable até o WR, que é para salvar, e vou configurar o equipamento central. Então vou lá na CLI dele, prompt de comando, e aí eu vou colar todas as configurações. Vocês vão perceber que após essa configuração, os LEDs, todos eles vão ficar em verde, né? Bem, agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês a tabela de roteamento, por exemplo, do roteador A. Então eu vou clicar no roteador A, vou dar aqui um Enable, para entrar no modo privilegiado, e vou digitar o comando show IP route. Lembrem, né, que fizemos isso na aula passada, na aula prática, quando fizemos a mesma configuração, só que utilizando um roteamento estático, uma rota estática padrão. Então esse comando ele nos permite visualizar a tabela de roteamento do roteador. Então, para o roteador A, quando eu dei o comando show IP route, ele mostrou várias rotas, e aí vocês vão ver que algumas diretamente conectadas. Então, a rede 10, como está diretamente conectada à interface, e a rede 201. Então, elas aparecem com o C na frente, né, diretamente conectadas. E percebam agora, né, comparando com a configuração anterior do roteamento estático, então lá no estático aparecia um S de static, né? Agora vai aparecer um R. Então esse R é de RIP. Então nós estamos utilizando nesse momento para fazer a propagação das informações e povoar as tabelas de roteamento, o protocolo de roteamento dinâmico, o protocolo RIP. Então por isso que aparece esse R. E aí vocês vão ver que apareceram 4 rotas via RIP, né? Apareceu a rota 172.16.00, que é a rede B. Então eu já tenho rota para essa rede. Apareceu uma rota RIP para 192, deixa eu jogar aqui para o outro lado, 168.10, que é a rede C. Apareceu uma terceira rota RIP 202, lembrem-se, 202 é esse enlace aqui. Ou seja, meu segundo enlace ponto a ponto. E a quarta rota RIP seria esse meu terceiro enlace ponto a ponto, que é a rede 203.330. Então percebam que esse roteador, utilizando o roteamento dinâmico, no caso RIP, ele atualizou de forma automática, não precisei povoar a minha tabela de roteamento via comando de rota estática padrão. Eu apenas disse ao equipamento o protocolo a ser usado, protocolo de roteamento dinâmico RIP, e especifiquei para o equipamento as redes diretamente conectadas para que ele faça a propagação das informações das redes e descubram novas redes, né? Façam a descoberta de novas redes. E aí vocês vão perceber, por exemplo, que em todos os roteadores, então se a gente pedir para visualizar aqui, por exemplo, no roteador B, show IP route, ele também vai aparecer as 4 rotas, né? Se nós pedirmos para visualizar também no roteador C,
show IP route, também vai aparecer as 4 rotas novas RIP, né, que foram descobertas. E nesse equipamento, se eu digitar aqui show IP route, ele vai mostrar apenas 3 rotas via RIP. Por que apenas 3? Que é essa descoberta, a rede A, a segunda descoberta, que é a rede B, e a terceira descoberta, que é a rede C. As 3 demais, né, que estão com C na frente, estão diretamente conectadas. Então, 1, 2, 3. Bem, com isso podemos fazer o teste, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, essa máquina, que tem o endereço 10.002. Então, eu vou aqui em prompt de comando, command prompt, e aí eu vou emitir o comando ping. Então, a ideia é fazer um teste de conectividade entre a rede A e a rede C, por exemplo. Então, eu vou sair dessa máquina e tentar chegar nessa máquina. O endereço dessa máquina é 192.168.1, 0 é de rede, 1 foi do roteador, 2 dessa máquina, então essa é a terceira. Então, eu vou botar o ponto 3. Então, ele vai tentar mandar esses pacotes, né? Então, via requisição-resposta, né? Request, reply. Então, vocês perceberam aí, ó, que ele mandou 4 pacotes, somente um teve request timeout e os demais tiveram resposta. Ou seja, significa que eu tive uma requisição, um request, essa máquina recebeu essa requisição e mandou um reply, uma resposta. Ou seja, eu tenho conexão, eu tenho conectividade entre essas máquinas em redes distintas. E isso foi realizado através do protocolo de roteamento dinâmico, no caso RIP. Então a gente pode perceber que o protocolo de roteamento dinâmico ele é mais simples, né? A configuração é bem mais simples, justamente para realizar a propagação das informações que vão atualizar a tabela de rotas. Ok, gente, então essa foi mais uma aula. Agradeço mais uma vez a compreensão de todos, espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar a configuração, os comandos, né, que realizamos nessa atividade prática nos slides. Então, todos os comandos, para que vocês possam, numa próxima oportunidade, replicar esse experimento. Então, agradeço mais uma vez e até uma próxima aula.